Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para a turminha do sexto ano. Turminha do sexto ano que já deve estar contando aí os dias para poder fazer a passagem para o sétimo ano. Mas vocês vão passar para o sétimo ano, mas vão continuar com a gente do Educa Recife aqui ano que vem. Então vai vir 2023, mas a gente vai continuar com vocês fazendo esse acompanhamento e vamos continuar estudando sobre a história. Essa disciplina que, embora eu seja suspeito para falar, porque eu sou professor dela, mas é uma disciplina muito legal, muito importante e cheia de informações para todos e todas vocês. Então hoje nós vamos finalizar, assim eu espero, essa parte referente à civilização grega. Veja, nós já estamos na sétima parte, daí vocês entendem que existe muito, mas muito conteúdo para a gente falar sobre a Grécia. Se a gente fosse fazer um curso aprofundado somente sobre esta civilização, a gente poderia passar tranquilamente aí o ano todo falando sobre ela. Tamanha a quantidade de episódios, né, e quantidade de conhecimento que a gente tem a respeito dessa importantíssima civilização da história da humanidade, que, como a gente já viu nas aulas anteriores, é uma civilização que contribuiu bastante para o desenvolvimento do que a gente hoje conhece como civilização ocidental. Não somente ocidental, oriental também. A gente vai ver na aula de hoje, nós vamos ver na aula de hoje, vamos fazer uma retomada do que a gente viu na aula passada, dar continuidade e finalizar essa parte. Mas olha, antes da gente começar, vale a gente lembrar, a gente anda aqui muito bem acompanhado, a gente tem uma equipe mara aqui que nos acompanha e hoje, para fazer jus a toda essa equipe que nos acompanha e nos proporciona as condições para que a gente possa aparecer aqui só com nossos rostinhos lindos aí para vocês, parafraseando o professor Gilson. Está comigo hoje aqui para ajudar na aula Brielle aqui no cantinho, Brielle que vai ser a mamãe do ano de 2023, né, Brielle? E nisso aí vai trazer um sobrinho aqui pra gente, nossa querida Brielle. Então, vejam só, Brielle, ela está fazendo aí, participando conosco, interpretando aqui para a linguagem brasileira de sinais, para Libras, todo o nosso conteúdo, porque Brielle, ela faz parte da equipe de intérprete de Libras que nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje a gente está com a produção ali, bombando, A gente tem o meu xará Juninho, a gente tem a Isadora Vanessa e ainda tem a Stephanie. Está todo mundo ali, na produção, ajudando para que nossa aula ela saia da melhor forma possível. A turminha maravilhinda. Mas vejam, lembrando que vocês assistem nossa aula pela TV Nova, essa aula é reprisada no turno seguinte. Essa aula vai para o canal do YouTube do Educa Recife, que vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, na velocidade normal, acelerada, mais lenta, e adiantar, voltar, assistir em momentos diferentes. Pode reprisar quantas vezes vocês quiserem. Deixem os comentários no final, se possível compartilhe lá a aula com um colega, uma colega de vocês, mas não somente pela TV e pelo YouTube vocês assistem nossas aulas, elas também vão para o aplicativo do Educa Recife, que aí já a produção vai continuar trabalhando, Juninho já fez a mágica, já jogou os QR Codes, aponta o celular, baixa o aplicativo e você pode assistir nossa aula com a sua internet financiada pela prefeitura, sem consumir do seu pacote de dados. Pois bem, falamos já tudo isso. Na aula passada a gente começou falando sobre a Guerra do Peloponeso, a gente viu
que após as guerras médicas, né, as guerras que envolveram ali gregos e persas, com a vitória da Grécia e no intuito de tentar impedir novas invasões persas, foi criada ali a Liga do Peloponeso, né, com o objetivo de fortalecer a marinha, né, grega, né, para que eles continuassem dominando ali na região marítima, né, impedindo um retorno, né, dos persas. Mas aí, com o passar do tempo, Atenas, que liderava ali a Liga de Delos, começou a se utilizar dos recursos que eram captados em benefício próprio, e isso gerou uma rivalidade, né, que vai terminar por formar a Liga do Peloponeso, encabeçada ali por Esparta e algumas outras cidades, e o resultado, né, da formação dessas duas ligas e dos atritos foi uma guerra, né, que jogou de um lado a Liga de Delos e do outro a Liga do Peloponeso, e nesse sentido, contrariada com a hegemonia ateniense, Esparta ela vai aí, convoca a Liga do Peloponeso, que vai vencer Atenas em 421 a.C. aí na guerra, né, com a assinatura da paz de Nícia, né. Aí essa paz aqui previa, né, uma trégua de 50 anos entre Atenas e Esparta, né? Então aqui a gente observa, no mapa, essa região aqui em rosa mais claro aqui, era a região comandada por Atenas e seus aliados, a verde, né, por Esparta, né, e os seus aliados, e a parte roxa eram os territórios neutros. Mas aí o resultado disso é que essa trégua ela termina sendo desrespeitada por Atenas, né, que tentou tomar a região de Siracusa, que era uma região aliada a Corinto, uma outra cidade-estado, né, grega, e que levou mais uma vez a um conflito aí envolvendo Atenas e Esparta, né, que sob a liderança aqui já do rei Lissandro, vai derrotar os atenienses de forma definitiva na batalha de Egos-Pótamos em 405 a.C. O resultado disso é que, tal como Atenas, Esparta ela vai adotar uma política meio que imperialista, né, impondo aí uma dominação sobre, né, o restante das regiões, conhecida aí como governo dos 30 tiranos, né? Então a tirania era uma forma de governo característica aí da Grécia, né? E nesse sentido, né, a gente vai ter esse período meio que imperialista aí por parte de Esparta. Mas aí, Atenas, aliada à cidade-estado de Tebas, né, forma uma outra liga aqui, da Beócia, e ataca Esparta, né, que vai ser derrotado em um outro conflito em 371. Porém, certo, aí quem é que vai passar a ter uma maior hegemonia aí sobre essa região é a cidade de Tebas, certo, que ajudou, por exemplo, os messênios a se libertarem do domínio de Esparta e passou a controlar outras regiões. O fato é que, certo, finalizado toda essa região, né, desses conflitos, né, a Grécia ela vai ser enfraquecida, né? A Grécia, que tinha iniciado um processo de expansão, tinha dominado alguns territórios, vai ser enfraquecida e, ficando fraca, ela vai se tornar uma presa fácil ali para um outro povo que estava mais para o Oriente, né? Que era a Macedônia. Então, os macedônios, por meio da na batalha de Queroneia, eles terminam vencendo os gregos em 338 a.C. Nesse sentido, a gente teria aí, com a derrota, né, dos gregos pelos macedônios, o fim do que a gente chamaria, né, de período clássico, né, da história da Grécia, e início do chamado período helenístico, né? E o que foi o helenismo, certo? Vamos só recapitulando aqui, essa crise, né, como a gente disse, a crise, né, dos constantes conflitos ali entre os próprios gregos, enfraqueceu o território, né, porque leva em consideração o seguinte:
Em cada batalha você manda os seus soldados para a guerra, vai morrer uma tuia de soldados ali, certo? E vão começando a ficar sem soldados, né? Então eles vão se enfraquecendo. Então não sabiam, né, que lá mais para as bandas do Oriente, né, existia um outro povo que estava avançando contra outros territórios, e quando chega na região da Grécia, né, que não está tão protegida por conta do enfraquecimento militar ali em decorrência das guerras, o Império Macedônico, ou Macedônio, né, liderado por Filipe II, né, Filipe II, o rei, né, do Império Macedônio, né, Filipe o Caolho, né, ele era caolho ali de um dos olhos, né, e por conta disso ele recebe esse nome, né, a gente vai encontrar nomes assim, né, ao longo da história da antiguidade. Então ele conquista, né, por meio da batalha de Queroneia, e anexa a Grécia ao seu império. Porém, o rei Filipe, ele vai morrer. E quando ele morre, quem vai assumir o trono no seu lugar é o seu filho, Alexandre. Alexandre Magno, né? Ou Alexandre III, que mais na frente vai passar a ser conhecido pela alcunha, né? Alcunha é um apelido, né? Um nome, né? que dá ali uma característica, né, marcante ao rei, ao imperador. Ele passa a ser conhecido como Alexandre o Grande. O Grande por quê? Porque ele, por volta dos seus 19 anos de idade, né, bem novo ainda, ele vai continuar o processo de conquista iniciado pelo seu pai e dominar a região que até então era o maior império, né, que já existiu ali na antiguidade, que foi o Império Persa. Então, Alexandre ele vai dominar não somente a Pérsia, mas também o Egito e toda aquela região do Oriente Próximo. O que é que a gente chama de Oriente Próximo? Território onde a gente vai ter Egito, Mesopotâmia, Fenícia, né? A região da Palestina. Então, o Oriente Próximo seria toda aquela região onde surgiram aquelas primeiras civilizações que a gente já tratou aqui ao longo do ano. Então, ele chega, né, desde a região do Oriente Próximo, né, até a região da Índia. Então, ele vai dominar toda aquela faixa ali, né, que vai até a Índia. Inclusive, tem um filme bem legal, chamado Alexandre, que vai contar a história desse imperador, né? Vai mostrar, tem uma cena lá que é épica, né? Ele com o seu cavalo, se não me falha a memória, o nome do cavalo de Alexandre era Bucéfalo, certo? Então eram uns nomes assim diferentes, né, que esses povos utilizavam, né? Então ele tem uma cena onde ele aparece, né, com o seu cavalo comandando os exércitos macedônicos, né, frente ao exército indiano, que naquele momento já utilizava o elefante como arma de guerra. Então, enquanto alguns soldados, né, gregos e macedônicos, né, eles utilizavam o cavalo, os indianos já utilizavam ali o elefante, né? E tem uma cena épica que mostra ele empinando lá o seu cavalo, frente a um elefante também sendo empinado, né? Então é uma cena muito legal de se ver no cinema, né? Aí veja, Alexandre ele foi um político muito habilidoso, que ele invadia o território, dominava, mas ele respeitava as tradições dos povos conquistados, né? E nesse sentido, ele começou a admitir jovens persas, né? Ele dominou, né, o Império Persa, mas começou a introduzir, a permitir que aqueles jovens persas, né, dominados, eles pudessem compor ali o seu exército. Estimulou ali o casamento, né, de soldados, né, do seu exército, né, com mulheres orientais. Veja, qual era a estratégia? Uma estratégia muito utilizada, né, na antiguidade, né, para anexação de territórios era casar, certo, os filhos
de um rei ou imperador com os filhos de um outro rei imperador, né? Então você tinha ali os casamentos, eles eram meio que arranjados, né? Então eram casamentos que a gente diria políticos, né? Ele vai estender isso não somente, né, para os descendentes, né, da realeza, mas permitir que os soldados, né, macedônicos eles pudessem casar com mulheres orientais, né? E estimulou também o máximo de trocas culturais, né? Ou seja, chegava no território, vamos aprender um pouco com a cultura desse povo e vamos ensinar da nossa cultura para eles. Então, nesse sentido, a ideia, né, era a formação de um império universal, né? Você vai formar um império único ali, então todo mundo tem que conhecer a cultura de todo mundo para poder facilitar até as relações. Mas aí, em meio às suas campanhas, Alexandre, né, ele vai contrair uma febre, né, bem violenta, né, quando ele está na região da Babilônia, e ele vem a falecer aos 33 anos de idade, deixando um dos mais vastos impérios já criados. Veja, aqui no mapa a gente tem toda a extensão do Império de Alexandre, certo? E quando ele morre, o Império Macedônico vai ser dividido entre os seus 4 generais. Então a gente vai ter aqui, ó, nessa região de amarelo, a gente vai ter a maior extensão, né, do império, né, a macedônico, né, ela vai ficar sob a tutela, né, de Seleuco, né, que era um dos seus generais, ou seja, toda a parte, né, do Império Persa antigo. Veja como era grande o Império Persa, né, e ele dominou isso aqui. Então, nesse sentido, essa região fica com o Seleuco. A região do Egito, né, vai ficar com o general Ptolomeu, veja aqui a região do Egito, né? A região da Grécia e da Macedônia, que é essa região aqui em verde, ela vai ficar com o Cassandro, e a região da Ásia Menor, né, e da Trácia vai ficar com o Lisímaco. Então o seu império vai ser dividido entre os seus generais, né, quando ele morre. Um detalhe muito importante a respeito da vida do Alexandre, né? Alexandre, ele foi um imperador tão vitorioso, né, que até hoje ele ainda é lembrado, e existem vários artistas, por exemplo, que já compuseram canções sobre a vida do Alexandre. Para citar dois artistas, né, diferentes, né? A gente pode citar o próprio, né, artista, né, nosso brasileiro, Caetano Veloso. Ele tem uma música chamada Alexandre, onde ele fala sobre a vida desse imperador, né, macedônico. E a banda de rock britânica, né, o Iron Maiden, tem uma música que no inglês é intitulada Alexander the Great, né, que conta exatamente a história, né, também do Alexandre, né? Então, um detalhe importante, né, é que a Macedônia, né, quando ela vai ser expandida, certo? E vai haver toda essa miscigenação e essa troca cultural, a gente vai ter ali uma fusão da cultura clássica, né, macedônica clássica, né, com a cultura oriental. Então, a fusão da cultura grega, né, com a cultura oriental vai gerar o que a gente chama de helenismo. Daí a gente chamar esse período da história da Grécia, né, de helenístico, porque vai haver um processo de troca, né, e de mistura ali da cultura grega com a cultura oriental. Não à toa a gente fala por isso, né, que a Grécia ela foi um dos grandes berços da cultura ocidental, né, mas também contribuiu bastante, né, para o desenvolvimento da cultura oriental. Aí vejam, da união dessas culturas, né, grega com a cultura, vejam, da Ásia Menor, da Eurásia, da Ásia Central, da Síria, África do Norte, que era a região onde a gente tinha o Egito, Fenícia, Mesopotâmia, Índia, Irã, nasceu o helenismo. Em outras palavras, é aquilo que eu resumi para vocês.
cultura grega, mas a cultura, né, oriental, a gente tem o que a gente chama de helenismo. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, né, de moeda, né, mostrando a figura do Alexandre, ok? Aí veja, a civilização helenística, ela obteve grande destaque artístico, filosófico, religioso, econômico e científico. Então vamos falar um pouquinho a respeito, né, da contribuição desses artistas, né, desses autores para esta cultura, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui, ó, lembrar que Alexandria, né, que era a capital do Império, né, macedônico, né? Alexandria, quando a gente fala de Alexandria, a gente está falando de uma cidade que recebeu esse nome em homenagem ao seu imperador. Na realidade, a gente teve mais de uma cidade sendo batizada ou rebatizada com o nome de Alexandria. Porém, a Alexandria mais conhecida é a que foi fundada no Egito, onde a gente vai ter não somente o farol, mas a Biblioteca de Alexandria, que contava, à época, com mais de 30 mil volumes de livros. Naquele período, né, séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, era uma vasta biblioteca. Né? Então, nesse sentido, aqui, ó, eu falei 300 mil, ó, eu fui muito generoso. Mais de 700 mil volumes, né, de livros. Né? Então, aí, ó, como eu disse para vocês, vamos falar um pouquinho sobre as contribuições do helenismo, né, para a cultura não somente mundial, mas para a cultura grega, né, de forma geral. Veja, a gente destaca inicialmente, né, a figura do Aristarco de Samos. Samos era a cidade onde esse camarada nasceu, o próprio Pitágoras, né, que foi um matemático, também grego, ele nasceu na cidade de Samos. Esse aqui foi um astrônomo, né, que foi o primeiro camarada ali a lançar a ideia, né, de que a Terra ela girava em torno do Sol. Então, quando essa teoria é o que a gente chama de heliocêntrica. Né? Na realidade, a teoria heliocêntrica considera ali o Sol como o centro do universo e a Terra, assim como todos os outros astros, estariam girando ao redor do Sol. Né? Euclides ele desenvolveu a geometria e fundou a primeira escola de matemática na região de Alexandria, certo? Então, aqui a gente tem desenhos, né, que mostram, por exemplo, a teoria, né, astronômica, na realidade, de Aristarco, né? Ele aí, ó, com o globo representando a Terra. Arquimedes também foi outro personagem que vai contribuir com o desenvolvimento da geometria, da aritmética e da física. E esse camarada aqui, ele tem atribuídos a eles a invenção do parafuso e da roda dentada. Né? A roda dentada é aquela roda, né, que tem os dentinhos ali, onde se coloca, né, por exemplo, uma catraca de bicicleta é um exemplo de roda dentada. Ali você pega, anexa a corrente, né, da bicicleta, que vai conectar o pedal, né, da bicicleta com a roda traseira, né, por meio da corrente, e quando você movimenta o pedal, você gera um movimento no pneu traseiro, né, empurrando a bicicleta para frente. O Aristóteles calculou a medida de circunferência da Terra. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de personagens que contribuíram para o avanço da ciência. Né? No caso da filosofia, a gente tem aqui a figura do Zenão, certo? A figura do Pirro e aqui, ó, o Epicuro, né? Que contribuíram para o desenvolvimento da filosofia, com o estoicismo, né? De Zenão, que pregava o quê? A serenidade, o autodomínio. Né? Você tem necessidade de ser uma pessoa que consegue dominar os seus instintos. Né? Então, em linhas gerais, o estoicismo vai trabalhar, certo, a ideia de virtude aqui associada ao autocontrole. Né? O ceticismo, né, criado por Pirro, ele prega a dúvida constante. Aí quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa que desconfia de tudo, né? Desconfia no sentido, né, de duvidar, de questionar, certo? Não
desconfia no sentido de ser uma pessoa que está lá, medrosa ali, não quer acreditar em nada, só acredita no que ela vê. Não, é a dúvida científica, né? Então, você recebe uma informação e você vai pesquisar para ver se aquela informação ela é correta, certo? Ou você vai questionar, não vai aceitar aquela informação pronta ali de mão beijada, né? De imediato. Então, você seria aí uma pessoa, né, que questiona, uma pessoa que vai procurar duvidar daquilo que recebe como conhecimento e vai em busca de mais informações para ver se aquilo ali é uma coisa real, verídica, né? Isso seria uma pessoa cética, né? E o ceticismo, certo? De certa forma, ele se constitui como a base da ciência, né? Moderna, ou seja, a questão da dúvida, né? A duvidar de tudo, né? Você pensar a respeito da informação que você recebe. O epicurismo, né, ele afirmava que a felicidade consistia na busca do prazer. Aí isso aqui vai evoluir para uma questão que, quando vocês chegarem no 7º ano, vocês vão estudar, certo? A falar sobre o renascimento cultural, né, e científico, a gente vai falar de uma coisa chamada de hedonismo. O hedonismo é a busca incessante ali do prazer, certo? Uma pessoa contrária a uma pessoa hedonista, a gente chama ela de asceta ou ascética, né? Uma pessoa que, se o hedonista busca o prazer constante, o ascético ele foge constantemente dos prazeres, né, da carne, né? A outra questão que a gente vai ter muito importante é a questão da mitologia. E com isso a gente vai finalizando a nossa aula. Veja, a mitologia ela está ligada a um conjunto de relatos, né, por meio dos quais os gregos buscavam explicar a origem do mundo, dos seres humanos e dos fenômenos da natureza. Que a gente tem uma imagem, né, de Zeus, né, que era considerado o grande deus, né, dos gregos, o deus dos raios, né, das tempestades. Então ele habitava lá no topo do Monte Olimpo, né, que era onde eles consideravam que estava a morada dos deuses, né? Então Zeus ele era casado com a deusa Hera e teve vários filhos, irmão do deus grego Poseidon e do deus Hades, né? O Poseidon, que era o deus dos mares, e Hades, o deus das profundezas, né, do mundo ali dos mortos, né, para onde iam as almas, né, dos humanos mortos, né, eles iam para a habitação de Hades, né. Então, nesse sentido, o culto público, né, ele era parte integrante do funcionamento da cidade. Então, a gente dizia que a religião grega ela era cívica, porque ela era praticada por todos na cidade, né, e em muitos momentos praticada, né, de forma coletiva. Então, cada cidade tinha os seus deuses protetores, mas eles cultuavam os deuses de forma coletiva e de forma individual. Muitos tinham também seus altares, né, dedicados aos deuses em casa, né? Alguns desses deuses eram homenageados em determinadas regiões, e enquanto outros recebiam culto em toda a Hélade. Hélade é o nome que se dava para a Grécia, né? Os gregos se denominavam como habitantes da Hélade, ou helenos, né? O termo grego foi utilizado pelos romanos para se referir a ele. Então, os mais conhecidos, né, locais de culto, né, estavam em Delos, Olímpia e Delfos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem que mostra um local de culto, né? E eles, eu já disse, né, que eles eram assim cultuados também em casas, se ofereciam sacrifícios aos deuses, né? E no templo, né, os sacrifícios podiam ser de animais. Já disse que a religião estava presente em todas as ocasiões da vida e que era uma religião cívica. E em homenagem aos deuses, para a gente finalizar a nossa aula, eles desenvolveram as Olimpíadas. As Olimpíadas, eram uma homenagem a Zeus, Zeus aqui, isso aqui é o símbolo, né, das Olimpíadas modernas, né, os arcos, né. Os atletas de toda a Grécia treinavam para os jogos. Elas ocorriam também como as nossas, né, de 4 em 4 anos, e eram tão importantes que, se tivesse ocorrendo uma guerra, eles interrompiam a guerra para realizar os Jogos Olímpicos, né. E nesse momento, todos os habitantes podiam viajar livremente, sem medo, porque acreditavam que eles estavam sob a proteção
de Zeus, né? Agora, um detalhe, somente os homens participavam dos Jogos Olímpicos e as mulheres não podiam nem assistir aos Jogos. E hoje a gente tem as medalhas, né? As medalhas olímpicas, né? De ouro, prata e bronze. Mas na época, os gregos, os atletas gregos, né? Vitoriosos, eles eram coroados ali com uma coroa de louros, né? Uma folhinha, né, de louros que era colocada aqui na cabeça do vencedor. Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa aula sobre a Grécia. A partir da próxima semana, a gente já começa a falar sobre os romanos, que a gente vai começar falando sobre eles no 6º ano, mas vai terminar falando sobre eles no 7º ano. No mais é isso, agradecer a Brielle, e é isso, gente. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.